Vamos aos destaques de hoje. Chuvas causam problemas em Belo Horizonte e deixam o adolescente em estado grave. Começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. E hoje à noite tem Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Belo Horizonte tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fortes, raios e rajadas de vento. Mínima de 18 graus e a máxima prevista de 28 graus. A umidade relativa do ar está em 50%. Mais uma vez, as chuvas causaram transtornos e, segundo a Defesa Civil Municipal, provocaram um deslizamento de terra que atingiu uma escada e bloqueou acesso a 2 casas no aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Os moradores foram levados para a casa de parentes e dispensaram ajuda da Defesa Civil. Ninguém ficou ferido e hoje tem alerta de risco geológico nas regionais Noroeste, Oeste e moderado na regional Barreiro, válido até a próxima quinta-feira, dia 27. Permanece entubada em estado grave no Hospital João 23, uma adolescente de 14 anos que foi arrastada por uma enxurrada ontem na rua Braulio Gomes Nogueira, no bairro Tirol, no Barreiro. A adolescente ficou presa debaixo de um caminhão e chegou a se afogar por 5 minutos. Alguns motoboys salvaram a adolescente que estava sendo arrastada pela enxurrada quando ia com a prima para a escola. A força das águas a arrastou para debaixo de um caminhão que estava estacionado. A jovem ficou presa debaixo do veículo e foi retirada desacordada, também com a ajuda de policiais militares. Parentes do soldado da Polícia Militar, Matheus de Souza Ribeiro, de 30 anos, aguardam a liberação do corpo do militar para programar o enterro no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. O policial morreu ontem à noite quando tentava evitar que um homem pulasse do viaduto das Américas, na BR-040, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme relato da Polícia Militar, o soldado tentou impedir que o homem de 32 anos se matasse, mas foi puxado pelo braço e os dois acabaram caindo de uma altura de 15 metros na rodovia. O homem morreu na hora e o militar foi socorrido no Hospital Municipal de Contagem, mas também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Em nota, a PM lamenta a morte do militar e diz que presta apoio incondicional à família dele. A corporação salienta ainda que Matheus Ribeiro foi um herói que deu a própria vida pelo bem da população. A Receita Federal apreendeu quase 60 canetas Mounjaro usadas para emagrecimento e tratamento da diabetes no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Os itens foram encontrados na mala de uma passageira que saiu de Lisboa, Portugal, com destino a Goiânia e fez uma escala em Confins, onde foi abordada pela alfândega. O valor de revenda dos materiais é estimado em torno de R$250 mil. A mulher transportava os medicamentos de forma irregular para a venda no país. Os materiais foram encaminhados para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estão à disposição da Justiça 2 homens detidos pela Polícia Militar por suspeita de um envolvimento em um esquema de fabricação clandestina de sabão em pó. A fábrica irregular funcionava na cidade de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas. Ao todo, 40 toneladas de sabão foram apreendidas, além de 5 mil embalagens, sendo 3 mil unidades prontas para uso e 2 veículos que eram usados para transporte dos materiais. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária da cidade. Entidades de classe, servidores públicos e sindicalistas participam de manifestação contra o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins. Giovanni Rodrigues tem as informações. Júnior Brasil, Nikele, boa tarde a todos. Aproximadamente 100 pessoas participaram aqui da ação bem em frente ao Hospital Maria Amélia Lins, na região hospitalar aqui de Belo Horizonte.
A ação tem como objetivo chamar a atenção da população e das autoridades para a importância de manter o hospital funcionando. O hospital hoje é referência no atendimento ortopédico em Minas Gerais. Eu conversei aqui com o motorista Gabriel Steff. Ele disse que tem quase um mês que ele aguarda pela sua cirurgia. Graças a Deus, fiz uma última cirurgia agora, recentemente. Infelizmente não deu certo, tive que voltar. Aí agora, fui coagido, gente. Vou falar, deixar claro aqui. Fui coagido aí pro João 23, entendeu? Mas não fui pelos meus direitos que eu conheço. Segundo a diretora clínica do HMAL, a doutora Andréia Fontinelli, o fechamento do hospital vai prejudicar não só pacientes, mas também vai comprometer toda a rede FHEMIG. Nesse período a gente contou e tem contado com várias instituições que nos auxiliam, Ministério Público, a Assembleia Legislativa, com Comissão de Direitos Humanos, Comissão da Saúde, o Sindicato dos Médicos, também a Comissão Estadual de Saúde. E neste momento o que a gente precisa é do parecer do Tribunal de Contas do Estado, que ele vai definir se esse edital publicado no dia 8 de março, se ele realmente é lícito e realmente é o que a gente aguarda aí. O hospital continua funcionando, a parte ambulatorial, e nós temos 2 pacientes ainda internados no hospital. E a doutora disse ainda que a manutenção do Maria Amélia Lins é crucial, não apenas para a saúde pública, mas também para a formação de novos médicos, já que o hospital é importante centro de residência médica. Fechar o hospital como Maria Amélia Lins é um verdadeiro crime contra a população, disse a doutora. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni, que seja encontrado o melhor caminho para a população. A Prefeitura de Belo Horizonte lançou um curso inédito de formação para professores da rede municipal focado na educação bilíngue de surdos. A capacitação será oferecida pelo Sistema de Ensino à Distância, com pelo menos 500 vagas destinadas a docentes que atuam diretamente com estudantes surdos. Intitulada Educação Bilingue para Surdos, Possibilidades e Desafios, o curso pretende garantir que os alunos tenham acesso a um ensino de qualidade e a recursos adequados para a aprendizagem. A expectativa é que a iniciativa fortaleça a inclusão e a acessibilidade na educação municipal. A Copasa informa que 7 bairros das regiões Nordeste e Noroeste de Belo Horizonte estão sem água hoje. Vai ser ruim, hein, não poder tomar banho, por causa de uma obra de manutenção emergencial na rede da Copasa. A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradual ao longo da tarde. Os bairros atingidos são Renascença, Bom Jesus, Cachoeirinha, Concórdia, Lagoinha, São Cristóvão e Vila do Pomba, nas regiões Nordeste e Noroeste da capital. O governo de Minas acaba de reinaugurar a fábrica de soro da Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. A repórter Erlaine Grace fala ao vivo da fundação. Boa tarde, Erlaine. E está aqui, Felipe, um exemplo. Boa tarde, Nikele. Boa tarde, Júnior, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Continuo aqui na reinauguração da fábrica de soro da FUNED. Conversa conosco agora o governador Romeu Zema. A coletiva está acontecendo. Diversas autoridades já passaram por aqui, da área da saúde, da segurança pública, e vários vereadores de BH também. Já conversou conosco o presidente Felipe Atier, presidente da FUNEB, que abriu a cerimônia. Tivemos a presença também do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, e o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, também conversou conosco e ressaltou a importância de retornar à produção do soro, principalmente no nosso estado, que já tem um histórico aí de envenenamentos por picadas. O vice-governador Matheus Simões também acabou de conversar conosco. Ele falou sobre os desafios enfrentados para a FUNED alcançar esse avanço. Nós vamos continuar aqui acompanhando o decorrer da coletiva e voltamos com mais novidades ao longo da nossa programação. Continue conosco. Nikele, Júnior, volto com vocês. Obrigado, Erlaine. E o último boletim médico sobre o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, informa que ele segue em reabilitação motora e respiratória
ainda sem previsão de alta. O prefeito recebe suporte nutricional direto na veia e está internado desde o dia 3 de janeiro por causa de um quadro de insuficiência respiratória aguda. Desde então, ele já renovou 5 vezes a licença médica que o mantém afastado da Prefeitura de BH. No próximo bloco, hoje à noite tem Brasil e Argentina em Buenos Aires pelas eliminatórias e acontece nesse momento o julgamento de Jair Bolsonaro. E hoje é dia de jogo pesado para a seleção brasileira contra os argentinos. Vou te perguntar, viu, Nikele? Vai torcer para o Brasil? Porque contra argentino a gente tem que torcer. Argentino na bola, vou te falar, viu? Não torço para nada deles. Não, Júnior, para o Brasil eu torço sempre. Sempre na torcida. Tá bom, eu tô com você nessa. E o jogo é na Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida pela 14ª rodada das eliminatórias e pode garantir a presença da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai com 6 alterações para o confronto. Já foram vendidos mais de 85 mil ingressos e o jogo é às 9 da noite. E o Galo comemora hoje 117 anos de existência. Nossos parabéns ao clube, que foi fundado por estudantes no Parque Municipal em 1908 e é uma das grandes paixões dos mineiros. Na noite de ontem e pela madrugada de hoje, torcedores estiveram na sede do clube em Lourdes, na tradicional vigília da sede. Outras atividades vão ocorrer ao longo do dia. E em meio ao clima de festa, o técnico do time, Cuca, treina se preparando para o confronto contra o Grêmio na estreia do Brasileiro no próximo sábado em Porto Alegre. Parabéns aí ao Atlético. E pelo lado do Cruzeiro foram vendidos em torno de 30 mil ingressos para a estreia do time no Brasileiro contra o Mirassol no sábado. A expectativa é de que mais de 50 mil torcedores estejam presentes no Mineirão. O atacante Bolassi ainda se recupera de lesão, vem trabalhando à parte e ainda é dúvida para a estreia no Brasileiro. O INSS começou a pagar hoje os benefícios do mês de março a cerca de 40 milhões de aposentados e pensionistas. Para quem ganha menos de um salário mínimo, a escala vai até o próximo dia 7 de abril. Quem recebe mais de um salário mínimo, os pagamentos começam na terça-feira da próxima semana, dia 1º de abril. O calendário mensal de pagamentos dos benefícios do Ministério da Previdência começa hoje e vai até o dia 8 de janeiro do ano que vem. A ata da última reunião do Copom, Conselho de Política Econômica do Banco Central, divulgada hoje, revela que os conselheiros projetam uma nova elevação, mas de menor intensidade da taxa Selic na próxima reunião prevista para maio. Os integrantes do colegiado manifestam na ata a intenção de trazer a inflação para o centro da meta estipulada pelo Banco Central. A avaliação de momento é que os cenários econômicos interno e externo ainda são adversos. Na primeira semana do prazo para entrega do imposto de renda, a Receita Federal recebeu mais de 3 milhões e 400 mil declarações. Os contribuintes têm até o dia 30 de maio para o envio de dados. A Receita espera receber cerca de 46 milhões de declarações até o fim do prazo. Não deixe para a última hora. Prefeito em exercício de BH confirma a municipalização do anel rodoviário ainda em 2025. Quem tem as informações é a repórter Letícia Bessa. Álvaro Damião manteve a previsão de concluir a municipalização do anel rodoviário ainda no primeiro semestre deste ano. O prefeito em exercício de Belo Horizonte foi questionado sobre o tema durante cerimônia de entrega de novas viaturas para a Guarda Municipal nesta segunda-feira. Segundo Damião, o último entrave para a municipalização era a aprovação do orçamento da União para 2025, o que aconteceu no fim da semana passada. Em fevereiro, Damião se reuniu com o diretor-geral do DENIT, Fabrício Galvão, em Brasília, e entregou um documento oficializando o interesse da capital em assumir a gestão do anel.
Também no mês passado, o ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve em Belo Horizonte e comentou que o governo federal vai financiar a construção de 2 viadutos, onde há pontos de afunilamento na saída de Belo Horizonte, no Anel, com recursos na ordem dos 60 milhões de reais. Repórter Letícia Bessa. Obrigado, Letícia. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, agradeceu hoje nas redes sociais ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, pelo pedido de vista no julgamento virtual que pode condenar e cassar o mandato da parlamentar. A deputada acredita que os ministros terão mais tempo para reconsiderar os votos dados até aqui. O placar de momento aponta a maioria de 6-0 pela condenação de Zambelli. E ela está sendo julgada por um episódio ocorrido na véspera da eleição presidencial de 2022, quando ela usou uma arma de fogo para perseguir um jornalista que havia feito uma provocação política contra ela. Se condenada, Carla Zambelli pode perder um mandato e ser condenada a 5 anos e 3 anos de reclusão em regime semiaberto. Começou agora de manhã, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado e outros crimes contra a democracia brasileira. A sessão começou com a leitura das acusações contra o grupo do ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois, o procurador-geral Paulo Gonet justificou a denúncia oferecida contra os suspeitos. A partir daí, começaram a falar os advogados de defesa dos denunciados. Todos eles buscaram desqualificar as investigações e os argumentos da Procuradoria. O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha o julgamento no plenário do Supremo. No início da audiência, Bolsonaro publicou uma ironia contra o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais. O ex-presidente disse que, ao contrário do que acontece no futebol, o juiz do caso dele começou a apitar antes do jogo começar e que Moraes exerce o papel de VAR, bandeirinha, técnico e artilheiro do time adversário. Vamos conferir as imagens do STF, onde, neste momento, um dos advogados faz a sua sustentação oral. Pela polícia, com a anuência do Ministério Público, mas não foi dado acesso à defesa para que ela também selecionasse os seus melhores momentos. Não, a defesa não precisa ter os melhores momentos. A polícia vai, despeja, é o documento dump, e a defesa não teve acesso. Eu não tive acesso, eminente ministro Flávio Dino, ao que foi apreendido na casa do general Braga Neto. Eu não sei o conteúdo do computador do general Braga Neto. Eu não tenho o telefone, o acesso às mensagens de telefone do general Braga Neto. Como é que eu posso exercer o direito de defesa, ministra Carmen Lúcia? Como é que eu posso mostrar a Vossa Excelência que mensagem X ou Y refuta o que foi dito na denúncia? Eu não tenho como. Não me parece razoável que essa defesa tivesse acesso ao conteúdo do celular. Não teve. A Operação Tempos Militares não tem o relatório do que foi apreendido com o meu cliente. Portanto, a defesa está, sim, sem o direito de poder selecionar os seus melhores momentos. E num caso dessa magnitude, que muitos dizem que é o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhuma mancha. A defesa tem que ter acesso a tudo. A Constituição diz isso. E uma última questão do cerceamento de defesa, que nós mencionamos na nossa peça, é nós pedimos acesso integral ao procedimento da colaboração premiada na Procuradoria-Geral da República. O eminente relator entendeu que não era o caso de nós termos acesso, nós divergimos desse entendimento. Ouvimos agora o advogado José Luiz Mendes. O presidente Lula participou há pouco de um jantar com o imperador do Japão, Naruhito, e com a esposa dele, a imperatriz Masako, em Tóquio. O encontro foi a segunda agenda entre os governantes, já que o imperador havia se reunido mais cedo com Lula. Esta é a primeira visita de um chefe de Estado ao Japão depois da pandemia de Covid-19. Em discurso, o presidente Lula destacou a importância cultural e econômica do Japão e festejou a ida da princesa Kako ao Brasil para celebrar os 130 anos de intercâmbio entre as duas nações. Autoridades sanitárias da Inglaterra identificaram um caso inédito de gripe aviária em ovelhas no norte do país.
O animal apresentou sintomas e testou positivo para uma inflamação das glândulas mamárias. A literatura médica já havia registrado a morte de outros tipos de animais por causa da gripe aviária, como tigres, ursos, vacas, gatos, golfinhos e focas. A infecção de uma nova espécie traz o temor de novas pandemias, mas, por enquanto, nenhuma pessoa foi contaminada na Inglaterra. E uma última notícia, depois de interromper com gritos o fim da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 por golpe de Estado no STF, o desembargador aposentado Sebastião Coelho foi preso por flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. Sebastião Coelho é advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro. Martins também é acusado de envolvimento na tentativa de golpe. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou o registro do boletim de ocorrência. Termina aqui a primeira parte do Rede Notícia e agora você fica com uma entrevista com o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Até amanhã. Agora, 12:30 em Belo Horizonte, este é o Rede Notícia Entrevista, sempre de segunda a sexta-feira, com os assuntos mais importantes de Minas e do Brasil, discutidos de maneira séria, mas também com leveza e opinião. Nós saudamos a você, querido ouvinte da Rádio América, FM 107,1 e também telespectador da TV Horizonte, emissoras da Rede Catedral de Comunicação Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Juliana Lima, boa tarde. Boa tarde, João Eduardo. Boa tarde a você que nos escuta, nos ouve aqui na TV Horizonte. Estamos recebendo aqui hoje nos estúdios o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, para debatermos sobre a situação do Hospital Maria Amélia Lins, sobre trabalho escravo em Minas Gerais, regulamentação dos motoristas de aplicativo, muitas pautas. Seja muito bem-vindo, Calazans, boa tarde. Oi, Juliana, prazer. João, prazer estar aqui com vocês nessa tarde. A gente está à disposição, encantado, eu sempre acompanhei aqui. Prazer estar aqui com vocês, por favor. A alegria é toda nossa de recebê-lo, viu? Obrigado. Carlos, eu acho que o assunto que você está sendo mais demandado ultimamente é o Hospital Maria Amélia Lins. Verdade. A gente já recebeu, na semana passada, o secretário de Estado de Saúde, o Carlos Calazans, o Fábio Baquerite, né? Recebemos o Fábio Baquerite. Recebemos também vários sindicatos, a Neuza esteve conosco, Neuza Freitas, muitos entes. Uma mulher muito querida. Muito querida, né? Vários entes que estão aí nessa luta e falando sobre o hospital. Eu queria que você falasse pra gente hoje teve manifestação um pouco mais cedo lá. Qual que é a situação, como que o Ministério do Trabalho está encarando essa questão da privatização do Maria Amélia Lins? Olha, a questão parece complicada, mas eu vou tentar simplificar assim. Tem um hospital que faz parte do complexo hospitalar de Minas Gerais, da rede FEMIG, e o Amélia Lins é um complemento João 23 no que diz respeito à ortopedia. Então, tem um tratamento no João 23 de emergência, o Amélia Lins serve de suporte e de apoio. E isso há muitos anos. Vida que segue, os trabalhadores têm especializações na ortopedia do Amélia Lins João 23. O João 23 tem uma demanda enorme no estado inteiro. É o nosso melhor hospital, é um hospital de referência na América Latina toda. É um hospital, imagina, é um hospital de guerra. E o Amélia Lins está ali de suporte para internações, para pacientes e tudo. E desde novembro do ano passado, os trabalhadores vêm questionando, criticando que havia um esvaziamento do Amélia Lins. Eu instalei uma mesa de entendimento no Ministério do Trabalho, convidei o Fábio, convidei o doutor Fábio, convidei o governo do estado, eles foram, e eu discuti isso ao longo de 5 meses. E o arco cirúrgico do Amélia Lins danificou. Eles tiraram o arco cirúrgico e parou o bloco cirúrgico e falou: Calazans, nós estamos suspendendo o bloco cirúrgico até março. Em março nós vamos retomar o bloco cirúrgico e vamos colocar o hospital em pleno desenvolvimento. Os trabalhadores lá, as enfermeiras, os enfermeiros, as médicas, Calazans, não é bem assim, eu acho que isso não vai dar certo. Eu falei, gente, eu tenho que confiar no governo do estado. O governo do estado está falando que em março o hospital vai ser colocado prontamente à disposição. E continua assim ao longo do mês de dezembro, janeiro, fevereiro.
Quando chegou no final de fevereiro, o secretário falou, Calazans, nós estamos pensando em fazer uma edição. Aí o pessoal começou a falar que estava sumindo material lá, e eu peguei e fiz uma visita de surpresa. E eu cheguei lá, constatei que nada, não tinha trabalho, não tinha o arco, não, ou seja, estava assim uma precariedade enorme. Eu encontrei um trabalhador lá na hora que eu fui visitar, inclusive repercutiu muito, porque eu cheguei lá, um trabalhador estava lá tirando uma fórmica, eu perguntei ele, mas o que o senhor está fazendo aí, moço? O senhor Calazans, eu não sei não, me contrataram hoje aqui para me mexer aqui. Mas quem te contratou? Também não sei não. Ué, mas quem é que vai te pagar? Também não sei não. Mas não é possível. Você fala isso comigo? E como é que você chama? Ô, senhor Calazans, não posso falar o nome. Uai, mas que é isso? Foi desse jeito. Parece, mas enfim, aí eu entrei em contato com o governo do estado, aí acertei uma reunião com o governo do estado, e durante a reunião, nesse período aí, estava chegando o carnaval, o governo fez aquilo que todo mundo sabe. Ele decidiu não mais operar o Amélia Lins, ou seja, o governo decidiu que não vai mais administrar o Amélia Lins, fez um edital, passando o hospital para um edital ou para um terceiro, ou para um consórcio, segundo os diretores da FEMIG, ou um consórcio de município, e o hospital seria 100% SUS. Os trabalhadores do Amélia Lins vai para o João 23, na opinião dele, o João 23 está com uma capacidade subaproveitada. Ou seja, eles falam, Calazans, o João 23 tem condições de absorver todo o paciente do Amélia Lins e os funcionários. E os funcionários e os pacientes do João 23 e do Amélia Lins, acho que não, é um caos. Por quê? Tem maca no corredor, os trabalhadores chegam lá, embola todo mundo, não tem espaço para todo mundo, uma confusão danada. O João 23 já está superlotado, porque além do João 23 absorver a população da cidade, absorve a população da Grande BH. Todo um acidente grave, um politraumatizado da região, corre para o João 23. E por incrível que pareça, João e Juliana, nesse bojo surge um debate que está meio escamoteado. Foi eu que levantei o debate em Belo Horizonte. A Câmara no primeiro momento ficou um pé atrás. O prefeito falou que não era com ele, que é os mototaxistas na cidade. Aumentou exponencialmente os acidentes e as pessoas que caem da moto, quebram um pé, machuca, um tornozelo, um joelho, vai para onde? Vai para o João 23. Isso virou um caos. E note-se, quando eu levantei o debate, que muitos me criticaram, o Calazans é um homem do trabalho, está propondo acabar com... Não, eu falei, não, gente, isso não pode continuar, tem que ter uma regra, tem que ter... Nesse período, a prefeitura faz o quê? Suspendeu as cirurgias eletivas ortopédicas. Sim. Uai, como não enfrentar as coisas? Por isso, eu até estava comentando agora há pouco, e estou até trocando uma palavra com o João, com os outros companheiros aqui da redação. É incrível que agora o Uber está brigando lá com a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo não abre mão, porque o prefeito de São Paulo entende que se rodar moto, o aplicativo de passageiro chamado Mototáxi em São Paulo, vai colapsar o sistema de saúde de São Paulo, como aqui já está colapsado. Ô, Calazans, a gente vai voltar falando sobre essa questão dos motociclistas, mas para a gente encerrar esse assunto do Amélia Lins. Sim, aí temos essa questão, né? O governo do estado fala que está tudo bem, Isso. fala que o hospital dá conta de absorver os funcionários, que não tem demanda excessiva. A gente vê uma coisa completamente diferente. E aí vemos, por um outro lado, os servidores, os sindicatos falando que não, que essa situação bem que você descreveu. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Pois é, agora é o seguinte, tem uma decisão do governo do estado, parece que eles não abrem mão, já é decisão da Secretaria de Saúde, do secretário Fábio, então uma decisão, nós não queremos mais operar esse hospital, estamos passando para frente. E nós não sabemos quem é que vai operar, quem vai chegar, porque eles falam que é 100% SUS, mas nem conversaram com o Ministério da Saúde, que é quem vai bancar o hospital. Então tem um brobby aí. Por outro lado, os trabalhadores me procuraram o tempo todo, eu tenho 5 meses que eu estou desde o começo nisso, eu fui até o Durval Ângelo, o senhor Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e pedi a ele um socorro. O Durval, o presidente do Tribunal de Contas, abriu um procedimento, nomeou um relator, recolheu todos os materiais, todos os documentos do governo do Estado, porque vai estudar isso isentamente, reuniu as provas, documentos do governo do Estado e dos trabalhadores e eu.
Fiz todo um diálogo com o Tribunal de Contas, que agora está analisando, através de um relator, se procede ou não essa questão. O Tribunal de Contas pode pedir a cassação, a suspensão desse edital. Então, o Tribunal de Contas é um ator fundamental e também o Ministério Público, através da procuradora Roseli, que é uma procuradora que cuida da saúde. Eu também já procurei o doutor Paulo, que é o procurador-chefe do Estado. Estou marcando com ele uma audiência já para a semana que vem, para discutir como o Ministério Público entra nisso, porque a partir desse momento nós só temos uma opção, através da Justiça, uma suspensão do edital que está passando o hospital para frente. Com a suspensão, o hospital volta a ser da Rede FEMIG e vai ser tocado pela Rede FEMIG de um jeito ou de outro. Então tem essa discussão, a palavra agora está com a Justiça para analisar esse imbróglio do governo do Estado. Os trabalhadores não aceitam, os pacientes não aceitam, a opinião pública está acompanhando esse debate e cá entre nós, numa época dessa, uma situação de crise ortopédica, de acidentes cada vez maiores na cidade como Belo Horizonte. Nós vamos abrir mão de um hospital ortopédico de excelência, que é um hospital muito querido. Eu fui lá, conversei com os pacientes, não sou Calazans, a gente é bem tratado aqui, o hospital é bom, mesmo com a precaridadezinha, você vê que falta uma estruturazinha e tudo, mas os pacientes adoram, os funcionários carregando o hospital com todo carinho, trabalhando com amor, é enfermeiro, médico. Pô, nós abrimos, nós como civilização, nós como moradores de Belo Horizonte, nós vamos abrir mão de um hospital porque o governo simplesmente acha que não é correto. A Assembleia também está debatendo a questão, ou seja, tem vários atores que estão atuando, né? João, tem vários atores atuando nisso. Espero que isso chegue a contento. O melhor era que nós todos, dialogando com o governo do Estado, que o governo falasse assim, não, ok, não há nenhum empecilho do governo continuar tocando uma Amélia Lins. Ou seja, o SUS, o Ministério da Saúde, através do ministro Padilha, meu colega, né, eu estou no Ministério do Trabalho, ele está na Saúde, eu acho que ele tem muito carinho por Belo Horizonte, ele colocaria recurso no Amélia Lins, o presidente Lula, o governo do Estado tocaria e a gente teria um hospital inteiro cuidando das pessoas. Por que fazer uma aventura, passar para terceiros, um hospital tão querido que cuida de cirurgias tão complexas? Muito bem, esse Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. A gente vai continuar essa entrevista no próximo bloco. Fique ligado com a gente. Agora, 12h44, Rede Notícia Entrevista, recebendo hoje Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho no estado de Minas Gerais. Carlos, semana passada foi lançada a campanha do Minas Sem Trabalho Escravo. O que você pode falar pra gente sobre essa campanha, os números, as denúncias, como é que o estado está se comportando aí nesse ano? A gente sabe que está começando agora a colheita do café, muita gente vindo do Vale de Jequitinhonha para o sul de Minas para trabalhar nas lavouras. Como é que está se lidando com isso? Ô João, essa é a maior luta do Ministério do Trabalho, é minha obsessão. Todos sabem, né? Todo mundo acompanhou muito tempo atrás o que aconteceu em Unaí, a minha luta, aquele caso, né, da morte dos meus auditores fiscais. Ou seja, a luta contra o trabalho escravo é uma luta hercúlea, precisa de todo o apoio da sociedade. Semana retrasada eu fui fazer uma audiência pública junto com o deputado Betão da Assembleia Legislativa, uma audiência pública no Vale de Jequitinhonha, para conversar exatamente com os migrantes, aqueles que saem do Vale de Jequitinhonha e vão para o sul de Minas colher café. Principalmente agora, o café está muito caro, a safra é muito cara. Eu fui falar com eles, gente, vão direitinho, carteira assinada, trabalhar sem dormir no chão, bebendo água, alimentando direito. Então, conversei com os trabalhadores como é que vai ser a conduta deles na colheita do café. Estou indo amanhã para Alfenas, para Guaxupé, a região do sul de Minas, que eu vou conversar com os produtores de café. E vou falar com eles, gente, cuidado com os alojamentos, trate bem as pessoas. Uma boa parte desse setor traz o trabalho escravo, mas o trabalho escravo, assim, você tem em todos os setores. Minas Gerais lidera o resgate ao trabalho escravo por conta da nossa especialidade. Nós temos auditores fiscais e auditoras extremamente capazes que conseguem chegar nos locais, resgatar as pessoas. Minas recolhe, a cada 10 pessoas resgatadas no Brasil, praticamente 5 é de Minas Gerais. Não é porque Minas tem maior trabalho escravo do que o país inteiro, que é Amazonas, Bahia, porque nosso pessoal é muito bom e a gente está conseguindo fazer um trabalho espetacular.
Por isso que, Luciano, eu lancei na sexta-feira passada a campanha Minas Sem Trabalho Escravo. Quero o apoio de toda a sociedade, das igrejas, quero o apoio dos vereadores do Estado, das prefeituras, dos sindicatos patronais, dos sindicatos de trabalhadores. Lancei a campanha Minas Sem Trabalho Escravo, é uma obsessão, eu quero acabar com essa chaga. E não é o Ministério do Trabalho, os meus auditores, nós. É toda a sociedade fazer um grande mutirão, uma grande corrente para a gente eliminar o trabalho escravo, que degrada as pessoas. Você vê um cidadão dormindo no chão, depois de trabalhar o dia inteiro, doar seu corpo, seu suor, vai dormir para descansar, dorme no chão. Precisa de uma água para beber, não tem uma água para beber, água você vê, a pessoa bebendo água na lagoa, vai tomando banho frio, maltratado, você vê uma comidinha lá, o sujeito comendo uma comidinha, um arroz sem uma mistura, sem uma carne. Não é possível. A gente tem que virar essa página mesmo. Ô, Carla, nós vamos voltar ao assunto dos motociclistas, né? A gente já falou aqui no começo do programa. A gente recebeu, inclusive, um vídeo de um motoboy e conselheiro de mobilidade urbana, o Ederson Júnior. Vamos acompanhar. Senhor Carlos, eu sou muito a favor de uma regulamentação na cidade. Sou muito a favor disso. Nunca fui contra a regulamentação. Mas eu sou a favor de uma regulamentação, senhor Carlos, ao qual beneficia o trabalhador. Hoje a gente tem um grande problema, que é, em 2009, a gente teve uma regulamentação, que foi a Lei 10.220, ao qual regulamentou a classe trabalhadora que presta serviço de entregas na cidade. Infelizmente, senhor Carlos, essa regulamentação ela só beneficiou os órgãos públicos. O trabalhador mesmo ele não teve nenhum tipo de benefício. Pelo contrário, a gente teve que pagar curso caro, a gente teve que pagar equipamentos caros, porque foi uma lei que foi criada debaixo dos panos, na calada da noite. Aí juntou BH Trans, prefeitura, sindicato dos motociclistas, e se criou essa lei, 10.220, ao qual regulamentou a classe. Hoje, seu Carlos, a gente é obrigado a ter uma placa vermelha para quem trabalha com entrega, ter uma placa vermelha na categoria aluguel, e a gente não tem benefício algum. Como se diz, a lei ficou para inglês ver. Não se cobra mais, não se fiscaliza mais, não se faz mais nada. Então, assim, sou a favor de uma regulamentação? Sim, sou a favor de uma regulamentação. Mas uma regulamentação que beneficie e que coloque regras no setor. Ano de moto, cilindrada de moto, porque a gente tem muitas motos que são alugadas para trabalhadores, que essas motos são sem cilindradas, são motos fracas e estão carregando passageiro. Então, não é legal uma moto de 100 cilindrada carregar passageiro, mas uma 150, uma 160, ela já dá conta. Ela é uma moto boa. Então, ou seja, precisa-se ter cilindrada da moto, ano, manutenção da moto tem que estar em dia. Isso aí a gente é a favor. Pelo menos eu sou a favor disso, que se crie regras ao qual beneficia os trabalhadores e que dê desconto, por exemplo, para aquisição de uma moto nova, compra de capacete, equipamentos de segurança como luva, bota, tem que ter um benefício para a classe. E aí, Carlos? Não, eu virei especialista nisso. Então tem 2 anos que eu estou discutindo isso, desde que morreu uma senhora na Avenida Tancredo Neves. Há 2 anos atrás eu falei, isso precisa ser regulamentado, não pode ser de qualquer jeito. E ele falou, eu conheço, eu já tive com ele, e eu concordo plenamente. O que é a regulamentação? A regulamentação é, cada um faz sua parte. Tem o Estado que faz sua parte, o motociclista faz sua parte, o passageiro faz sua parte. Vai carregar a gente com chinelo? Vai carregar a gente com capacete? O capacete vai ser usado por 30 pessoas? Então, se uma pessoa está com algum problema, passa para outro? Então ninguém vai usar uma touca? A cilindrada que ele falou está corretíssimo. O anel rodoviário vai entrar qualquer motozinha fraquinha ali para disputar com o caminhão, para morrer debaixo do caminhão. Você vai ver uma moto fraquinha, você vai subir no caminhão para andar no anel rodoviário para ir na Betânia? Então tem algumas coisas que não pode. Então tem regras, por exemplo, seguro. O condutor tem seguro? O passageiro tem seguro? Se acontecer alguma coisa com o condutor, ele ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses com um pé engessado, com um abraço, como é que vai cobrir ele? Então tem que ter o seguro. Os aplicativos, qual a responsabilidade? Os aplicativos podem dar essa segurança que você falou, dar um colete, dar um visor, dar uma touca, dar uma bota. Você vai pegar um passageiro de qualquer jeito?
Um sujeito, às vezes, está às vezes até embriagado, você vai botar um embriagado na sua traseira, para vocês dois caírem no meio da rua. Então, tem algumas regras que não podem. A cilindrada, a vigília. E o poder público? O poder público já passou da hora, a cidade de Belo Horizonte, colocar a faixa azul. Põe a faixa azul na Amazonas, na Contorno, na Antônio Carlos, e ali corre, aquele corredor azul é das motos. Isso em São Paulo diminuiu, João, em 60% dos acidentes em São Paulo com a faixa azul nas avenidas. E o que custa colocar a faixa azul? É pintar a rua. Betim está começando agora, inclusive, né? Betim foi um exemplo lá. Eu vi a foto de Betim, aquele monte de motociclista na faixa azul, os carros. Isso não é só para os mototáxis de aplicativo. Eu não gosto de chamar mototáxi, os motos de aplicativo de passageiro. Não é só isso, não, porque todas as motos ficam brigando com o carro. Um passa para lá, um passa para cá, um passa para lá, toda hora um cai. Se não morre, acontece essa superlotação nos hospitais, por isso que colocar a faixa azul, você organiza aquilo ali, a moto, o carro passa ali, fiscaliza direitinho. Então, esse debate tem que regulamentar. Eu dei um prazo até final de maio, parece que vai ter que estender, porque está meio devagar a reunião, mas eu tô com a ideia de chamar agora, viu, Luciano, para agora, começo de abril, uma nova reunião de todo mundo. E uma curiosidade, mas fica só com uma coisa, por que a Uber fez uma campanha violenta para rodar o aplicativo da Uber em São Paulo? É porque eles ganham muito dinheiro. Então, eles têm que cuidar melhor tanto dos condutores que trabalham para eles, como da população. Tem muita gente perdendo a vida com isso. Por falar nisso, então, Carlos Calazans, superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Carlos, a gente está quase concluindo a nossa conversa hoje, mas eu não poderia deixar de falar com você. É um assunto que a gente tratava nos bastidores agora, na hora do intervalo, né? A NR1, né? Que vai falar sobre as empresas brasileiras que vão ter que incluir aí a gestão dos riscos psicológicos no mundo do trabalho. Como é que o Ministério está lidando com essa questão? Já há uma aprovação? Como é que está essa questão aí da NR1? Tá tudo muito ainda nebuloso, né, em relação a essa NR, né? Muito ainda de compasso. Nós vamos ter uma grande reunião amanhã com o Ministério do Trabalho para discutir a formatação, mas o fato aí lançou luz sobre uma coisa assim que está acontecendo em todos os lugares, com certeza aqui, lá do meu gabinete, na rua, nas casas, nas fábricas, em todo lugar, que é a saúde mental das pessoas. As pessoas estão adoecendo, seja depressão, seja estresse, e é um adoecimento invisível. Então, a discussão do risco psicossocial no local de trabalho é o cuidado com as pessoas, o cuidado da saúde mental, é ter atenção com as pessoas. Então, o Ministério do Trabalho vai debruçar sobre isso. Nós vamos lançar, eu acho que nós devemos preparar uma cartilha, orientar o empregador, seja ele em qualquer lugar, orientar o trabalhador para dizer, as pessoas têm que ser bem cuidadas no mercado, no local de trabalho. Diz respeito a isso, a saúde mental, a saúde das pessoas. E às vezes você adoece um pé, uma perna, adoece o corpo, tem uma gripe, tem um resfriado, é visto. Agora, o adoecimento mental, você vai adoecendo, o ambiente te deixa triste, às vezes também tem o assédio moral, às vezes tem a pressão, aquele de entregar a mercadoria, entregar o produto, entregar as coisas, aquilo vai adoecendo as pessoas. Então, nós vamos debruçar sobre esse risco psicossocial e a gente volta a discutir isso, porque é um assunto muito amplo e que todos nós devemos estar atentos. É o cuidado das pessoas, cuidar dos homens e das mulheres que estão no mercado de trabalho. E qual é o bem mais precioso de uma empresa? É os seus funcionários. E os seus funcionários, qual é o bem melhor? É a saúde. Inclusive, para terminar, eu quero fazer uma campanha em abril, dia 28 de abril, é o Dia Mundial pela Saúde e Segurança em todo o planeta dos trabalhadores, e eu estou lançando uma campanha para no dia 28 a gente ter um grande movimento pela saúde e segurança no trabalho. Bom, já começando aqui a agradecer, porque sempre um papo riquíssimo com o Calazans, né? A gente começa uma conversa, vai em outra, dá para a gente ficar 2 horas aqui conversando, mas agradecer muito a presença aqui do superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans. Muito obrigada, Calazans, que você volte outras vezes aqui
no Tribuna Livre, no Rede Notícia, acabei de falar no Tribuna Livre sobre escravidão, a gente seguiu falando sobre esse tema. Verdade. E que você volte mais vezes aqui na TV Horizonte eu para participar com a gente aqui. Adorei estar aqui com vocês, a gente dialogando aí com todos os ouvintes. Espero que eu tenha ajudado muita gente. Estou à disposição, como é bom. E isso é parte dessa democracia que temos, da inteligência que temos. As pessoas escutam, falam, trocam ideias. Isso que enriquece as pessoas, por isso que é bom, porque você escuta, você debate, você troca ideias e a gente melhora a nossa convivência, a nossa população, nossa civilidade. Então, um grande abraço a todos e um beijão. Obrigado, Carlos, Juliano. Um prazer mais uma vez estar com você. Vez, João. Alegria toda nossa. Siga a gente nas redes sociais, @TV Horizonte, @Rádio América Oficial sem acento. Obrigado pela companhia, permaneça na nossa programação. Ótima tarde. Ótima tarde.